Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre um assunto muito interessante, necessário acima de tudo, Mayra Nogueira. Vamos falar sobre psicopedagogia no atendimento de crianças neurodivergentes. Para falar, para desenvolver esse assunto, a gente conversa agora com a pedagoga e psicopedagoga Célia do Virge Santos Barbosa. Célia, agora sim, com a internet a favor, vamos fazer essa entrevista, que já deveria ter rolado há um bom tempo. Seja bem-vinda e bom dia. Exatamente. Bom dia, Adalberto, Mayra Nogueira. Bom dia a todos os ouvintes. Quero antecipar o meu agradecimento ao jornal Rádio Universidade pela oportunidade. Maravilha. Olha, esse assunto é muito importante, tá? Inclusive, a gente observa que tem cada vez mais sendo inseridas informações na grande mídia, em outros nichos também, informações mais detalhadas sobre a neurodivergência. O que é um neurodivergente, Célia? Exatamente. O neurodivergente é aquela criança, adolescente ou adolescente cujo cérebro funciona de forma diferente do padrão, vamos dizer assim, exigido, o padrão normal, de uma sociedade típica. Então, tudo permeia pela forma como esse cérebro funciona. Nós temos aí, diante desse cenário, os transtornos específicos de aprendizagem e também os transtornos do neurodesenvolvimento. Está tudo englobado diante de uma condição neurodivergente, dependendo de cada caso. Certo. E são muitos casos, são casos variados, cada um tem uma especificidade, Célia? Como é justamente essa abordagem, que o profissional ele tem que ter um preparo, ele tem que ter uma predisposição grande, para fazer esse trabalho, para exercer a sua profissão, e a formação ela é muito importante, por conta justamente de ser um trabalho, um serviço extremamente especializado. Cada pessoa é uma pessoa, ela é diferente, em suas, como eu posso dizer, na apresentação de traços, esses traços. Quanto mais a pessoa lê, se prepara, ela melhor ela atua. Eu queria que você falasse justamente sobre a preparação desse profissional, cada vez mais especializada, cada vez mais especial nesse sentido, para trabalhar. O profissional ele precisa ter esse amor, isso nada mais é do que amor, acima de tudo, a profissão, cada vez mais se inteirando para atuar cada vez melhor. Isso. Eu, particularmente, obtive a formação na pedagogia e trabalhei em algumas escolas, e logo em seguida me especializei em psicopedagogia. Exatamente como você falou, por amor à profissão, e a busca pelo conhecimento é constante, porque precisamos acompanhar a evolução, E o que acontece? Nós partimos por uma avaliação minuciosa, baseado em critérios do DSM-5, que vai nos nortear, inclusive temos uma versão atualizada, e diante de tudo isso, nós estamos realmente lidando com pessoas com a saúde, a saúde desse paciente, apesar de envolver a educação, o aprendizado, porque somos especialistas no desenvolvimento da aprendizagem, então, cada pessoa é um ser diferente, a necessidade e a importância de um olhar específico, um olhar clínico, de acordo com cada paciente, porque cada caso é um caso, precisamos tratar como eu já havia dito, as avaliações, em seguida as intervenções,
diante do que foi observado, né? É importante ressaltar que nós trabalhamos avaliando as habilidades, né? Nós temos aí a memória, nós temos a linguagem, raciocínio lógico matemático, a organização espacial, organização temporal. Então, todas essas habilidades, nós seres humanos, nós a temos. E em certo momento da nossa vida, algo que acontece é que se torne aparente e frequente, precisamos investigar. E no contexto aprendizagem, são justamente esses elementos que nós fazemos as avaliações. Uma vez identificado, nós vamos trabalhar para que o paciente comece a se estabilizar e apresentar resultados positivos no âmbito escolar e também na sociedade. De certa forma, nós vamos oferecer, proporcionar uma qualidade de vida melhor. Célia, a gente sabe que nessa profissão, né, nessa abordagem, nem tudo são rosas, né? Assim, cada um, como você falou, né, como deixou bem claro, essas especificidades, com cada um apresentando uma especificidade diferente do outro indivíduo, né, de outra criança neurodivergente. Qual o principal desafio, né? A gente sabe que as escolas têm um desafio muito grande, as famílias também, né? Um desafio no sentido de entender, né? Acho que a grande dificuldade seria essa, a própria compreensão, né? Do que está acontecendo de fato, né? Isso ajuda na abordagem, né? Na vida de uma maneira geral, com essas crianças, não é isso? Exatamente. Então, assim, no âmbito familiar, acontece muito diante de um comportamento e a família não saber como lidar, não é? Porque não sabe o que de fato está acontecendo. Nada nada investigado e nada tendo sido esclarecido. Então, é uma dificuldade. De acordo com cada transtorno, comportamento diferente. Vamos dizer assim, uma aparente birra, um comportamento de, vamos dizer assim, uma repulsa, né, diante de uma autoridade, que no caso, os pais ou o professor na escola, e ali cria-se uma confusão na mente do familiar, especificamente falando deles, por não saber o que está acontecendo. A partir do momento que eu passo a conhecer e entender, não é? Diante de orientação profissional, tudo se torna um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo, porque eu já conheço e eu estou aprendendo a lidar. No âmbito escolar, vamos nos reportar ao professor em sala de aula. Imagine um professor que hoje o conhecimento ampliou-se bastante, não é? E nessa área, ele tem várias oportunidades de conhecimento em relação a tais transtornos. Mas uma prática em sala de aula se torna, assim, um desafio, porque é ali que eu vou observar o meu aluno, é na sala de aula que eu vou lidar com ele e todos os dias. Então, eu já tenho uma demanda, eu sendo uma professora polivalente, que é o ensino fundamental 1, eu vou lidar com todas as disciplinas, e ainda tenho que saber lidar com aquele aluno que precisa de uma atenção especial, não é? Uma atenção diferenciada. Então, tudo isso é um mundo de desafios, tanto para a família quanto para a escola. Não desmerecendo aqui nenhum dos dois grupos, mas quando eu obtenho um conhecimento mais aprofundado, tudo se expande e aí eu consigo enxergar a forma como eu vou lidar em cada momento, né? E aí nós, enquanto psicopedagogos, nós entramos com esse apoio,
Nós estamos aqui para apoiar, não é? Para mediar, para somar. Nós temos aí os âmbitos em que podemos atuar, que é a psicopedagogia clínica, que é quando eu atendo esse paciente em um ambiente próprio. E é um atendimento especializado, individual. E nós temos a psicopedagogia institucional. E aí nós vamos trabalhar em escola, em empresas e até hospitais, né? Levando, ampliando esse conhecimento e sendo um elemento a mais nesse grupo multidisciplinar para esse paciente. Célia, uma pergunta. Você falou agora no coletivo, né? Essa interação, ela é boa, mas não é para todos, né? Eu queria que você explicasse justamente isso, quando se identifica que para alguns essa é uma dificuldade grande, uma dificuldade maior, né? Como atuar justamente nesses casos, né? São mais difíceis, no caso, assim, de ter uma abordagem assertiva, mas ao mesmo tempo acolhedora. Sim. Você se refere ao âmbito escolar? Isso também, né? Também. Acho que no escolar ele é de uma maneira mais ampla, né? Porque tem mais alunos, tem mais interação e tem mais tempo também, né? A criança ela precisa passar um tempo um pouco maior, digamos assim, né? Com outras pessoas que não a sua própria família, né? Enfim, isso aí deve gerar uma série de conflitos para algumas dessas crianças neurodivergentes, né? Mais do que outras. Como faz nesses Sim. casos? Olha, no caso da escola, existe o PEI, que é o Plano de Ensino Individual, uma vez que essa criança está diagnosticada, não é? E com encaminhamento. Existe todo o planejamento. O primeiro passo, percebeu-se um comportamento ou uma queixa frequente, tanto da família ou da escola. Né? Vamos partir do princípio. Então, essa criança ou esse adolescente, ele apresenta um rendimento abaixo do esperado. Não é? Ele apresentou uma reprovação, né? Comportamentos que chamam a atenção nesse meio. Então, parte para uma investigação qual é o passo a passo? Você é atendido por uma psicopedagoga, onde ela vai fazer as avaliações, né? E, no final, emite um relatório com hipótese diagnóstica e daí o encaminhamento para que seja laudado. Né? Então, nós vamos ali, vamos dizer assim, facilitar para que o médico, nós não podemos laudar, nós geramos hipótese. Então, o neuropediatra, o neuropsicólogo, ele, diante da consulta e das avaliações que fizer, ele lauda. E, diante desse laudo, é apresentado na escola. Seja, nós estamos falando de uma condição global, tanto a escola pública quanto a escola particular. Esse laudo vem para a coordenação e daí forma-se aquele grupo para que seja direcionado como essa criança ela vai vivenciar os seus momentos tanto na escola, partindo de um plano de ensino individual, e também a orientação para a família, não é? Diante dos atendimentos, das sessões, a família é direcionada, não é? A criança ela tem direito ali no mínimo 2 sessões por semana, onde ela começa ali o seu tratamento. E, paralelo, a escola, já com o plano de ensino individual, para que essa criança consiga aprender da forma como a criança se apresenta, não é? Como o seu cérebro funciona, ela vai estar em uma sala,
juntamente com os demais, porém com plano individual. Então, aí, novamente, eu ressalto a importância do psicopedagogo para que esteja compartilhando com o professor em sala de aula. Célia, mas o psicopedagogo vai estar em sala de aula ali o tempo todo? Não. Nós vamos orientar o professor. No momento em que ele precisar, a gente vai estar ali, né? Isso, aí, cada escola, ela possui um psicopedagogo, justamente para dar esse apoio. E o psicopedagogo clínico também com a criança lá no seu consultório, fazendo os atendimentos individuais. Então, se forma aí um grupo, se a criança precisa de um fono, se a criança precisa de um psicólogo, o psicopedagogo identifica, encaminha. Então, começa um tratamento paralelo, né? Formou-se aí um grupo multidisciplinar de acordo com a necessidade de cada paciente. Sim, sim, uma equipe multidisciplinar, né, que é extremamente importante. Célia, para a gente finalizar, eu queria que você falasse justamente sobre o acompanhamento, né, dessas crianças. Como é para você ver que essas crianças elas estão caminhando, digamos assim, né, para um entendimento, né, não só intrafamiliar, né, mas esse indivíduo também socialmente, né? E esses progressos, né? Isso deve ser muito gratificante, né? Acompanhar o lograr, né? De etapas aí que devem ser conquistadas, digamos assim, para justamente ter uma vida mais, como é que eu posso dizer, mais equilibrada e com qualidade. A qualidade de vida ela é muito importante e esse é o norte, né? Essa que deve ser justamente a grande conquista, né? Isso mesmo. O trabalho, ele é desenvolvido para que esse paciente atinja essa condição. A gente fala em qualidade de vida, né, tanto familiar, escolar, e lá fora, né, fora dos muros da escola, no meio social. Vamos dar um exemplo, aquele paciente com TDAH ou com TEA, que é o transtorno de espectro autista, que nós temos níveis de suporte. O nível 1, por exemplo, o nível de suporte 1, ele é quase que imperceptível porque é leve. Mas já tem outro que ele se torna aparente. E que em meio ali, você vai no shopping, vai no cinema, entra numa loja. Então, assim, existem os comportamentos, né, que são perceptíveis às outras pessoas, que a gente costuma falar que é um momento de desregulação, né, quando aquele paciente, ele desregulou. Como assim? Algo que foi um gatilho e ele saiu daquele padrão de comportamento. Então, nós temos aí, por isso que, novamente, falando do tratamento multidisciplinar, regular o comportamento desse paciente, a terapia ABA, cuidar das questões emocionais, vamos dizer assim, aquele comportamento que, em relação à família, é hostil, aí a terapia ABA e o psicólogo, não é? Então, assim, cada criança com o seu pacote de tratamento. Então, tudo isso vai proporcionar a esse paciente ele viver nos grupos sociais que ele pretende. Inclusive, é bom ressaltar que aqueles com pretensão e oportunidade, vamos dizer assim, eu vou prestar o Enem. Então, se eu estou aqui fazendo tratamento, eu estou buscando esse equilíbrio, né, comportamental, está tudo ok. Então, diante do laudo, né, nós temos aí as leis que amparam, né?
esse paciente, ele vai ter os seus benefícios quando prestar o Enem. Ele vai ter os seus benefícios na escola, enquanto ele está ali no seu período escolar. Quando ele for a um shopping, entrar numa loja, nós temos ali os cordões, né? Que identifica cada um deles diante de cada transtorno. Enfim, quando tudo começa a se organizar, ele passa a ter os benefícios e as coisas começam a se encaixar, começam a estabilizar. Mas tudo parte do quê? De um comprometimento, não é? Comprometimento da família, em prestar ali a presença nas sessões, o comprometimento da escola, para que no período, na fase escolar, ele tenha aquele aproveitamento necessário, de acordo com o que ele pode oferecer, né? Nós não podemos jamais avaliar um aluno neurodivergente de igual aos demais. Mas, Célia, e a inclusão? Isso é ser seletivo? Não, é estarmos atendendo àquela necessidade, não é? Nem por isso ele será separado, isolado. Não, vamos colocar numa sala sozinho, não é? Vamos, porque aqui na sala regular não tem condições. Para isso, nós temos um mediador de sala, uma pessoa que fica ali, não é? Uma pessoa que esteja apta, com formação para lidar com aquele aluno, porque de repente, se alguém falou alguma coisa que ele não gostou, ou caiu um lápis no chão, uma rotina que foi alterada, por mínima que for, e ele desregulou. Então, precisa desse mediador. Então, para você ver que para tudo tem uma solução, não é? Desde que siga o passo a passo, tudo direitinho. O protocolo, hein? Um protocolo, exatamente. Um protocolo. É isso aí. Célia Barbosa, muito obrigado pelas suas informações. A gente quer receber você de novo aqui para desenvolver esse assunto, que é extremamente necessário, né? A inserção de cada vez maior de informações justamente sobre as crianças neurodivergentes e essas abordagens profissionais. Acabei de conversar aqui com a psicopedagoga e pedagoga Célia do Virges Santos Barbosa, trouxe informações sobre crianças neurodivergentes e esses atendimentos a essas crianças. Muito obrigado pela sua presença e informações. Eu que agradeço e vamos em frente para mais uma oportunidade, ampliando o conhecimento para a nossa sociedade. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Maravilha, bom dia. Olha, bom dia também para quem participou aqui no YouTube, tá? A Rita Martins, tá? A Noelle Barbosa, Marcelo Mourão, José Antônio, Ronaldo Teixeira, muito obrigado pela participação aqui no YouTube. Até amanhã. Até. É isso aí, Mara Nogueira, a gente continua daqui. Você continua, no caso, né? Sessão das 8 com muita música boa nesta terça-feira. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, muita informação aqui na 106. Até amanhã. É isso aí, Adalberto. Estou já com você no Sessão das 8. Amanhã tem mais. RYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. Agora são 8h02.